Nunca é demais a gente relembrar as espécies de ação penal. Atenção então aí, concurseiros, pessoal aí do exame de ordem, que estão aí na guerra, na luta. Então, quais são as espécies de ação penal? Nós temos então a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, a ação penal privada propriamente dita e a ação penal privada subsidiária da pública. Muitas vezes, as pessoas ficam em dúvida de qual maneira, de que forma a gente conseguiria identificar a espécie de ação penal a ser adotada, a ser seguida para determinado crime. Se a gente verificar lá no artigo 121 do Código Penal, tanto no homicídio doloso quanto para o homicídio culposo, nós não vamos encontrar nenhuma menção legislativa acerca da espécie de ação penal. Então, essa ação penal ela é pública incondicionada. Ela então para o crime de homicídio e para o homicídio doloso ou culposo, a ação penal ela é penal pública incondicionada. No silêncio da lei, quando não houver nenhuma manifestação acerca da espécie de ação penal a ser adotada, nenhuma menção legislativa, ela será sempre, penal pública incondicionada. Já na ação penal pública condicionada à representação, existe uma menção expressa do legislador no sentido de que, para que o Ministério Público, então, por exemplo, possa agir, ele dependerá de uma representação, de uma condição de procedibilidade, para que ele, então, possa iniciar, deflagrar a ação penal. E se há menção legislativa na lei, nós podemos então encontrá-la lá no parágrafo único do artigo 147 do Código Penal, o crime de ameaça. Nós encontramos lá no parágrafo único do artigo 147, somente se procede mediante representação do ofendido. Então, se o sujeito é ameaçado, comparece numa delegacia de polícia, ele então vai expressar a vontade dele de ver o seu desafeto, aquela pessoa que o ameaçou, sendo processada criminalmente, para que no futuro o Ministério Público então possa agir. Então, na verdade, a representação ela se revela como sendo uma autorização que é dada ao MP, por exemplo, para que ele possa então oferecer a denúncia. Somente se procede mediante representação do ofendido. É essa menção específica do legislador, tá? Se consubstanciando então a ação penal pública condicionada a essa representação. É uma condição de procedibilidade. Na ação penal privada propriamente dita, aqui não. Aqui, na verdade, o Ministério Público não poderá agir. Ele não poderá oferecer denúncia e nem tampouco queixa-crime, uma vez que a titularidade pertence exclusivamente à vítima. A pessoa que, por exemplo, tenha sido caluniada, ou tenha sido difamada, ou injuriada, tenha sido vítima de um daqueles crimes contra a honra lá do Código Penal. Então, cabe à vítima decidir se irá propor ou não a ação penal privada através da queixa-crime, de acordo com aquele princípio da oportunidade ou da conveniência. Caberá então à vítima decidir se é conveniente ou não propor a queixa-crime, dentro, evidentemente, daquele lapso temporal, daquele prazo decadencial de 6 meses, previsto lá no artigo 38 do Código de Processo Penal. Temos também a ação penal privada subsidiária da pública. Vejam, a ação penal privada subsidiária da pública, que é proposta pela vítima ou pelos seus sucessores, em razão da inércia do MP, da desídia do MP, que tinha um prazo, por exemplo, de 15, 20 dias para oferecer a denúncia, quando recebeu o inquérito policial e nada fez. Então, digamos, mataram meu irmão e até hoje ainda o MP não ofereceu a denúncia
contra o agente que matou o meu irmão, não obstante ele já ter recebido o inquérito policial, finalizado pela autoridade policial, ali onde o Ministério, a autoridade policial indiciou, na verdade, o sujeito que matou o meu irmão. Então o delegado fez a parte dele. O MP, então, que se quedou inerte, nada fez até hoje, né? Está agindo com dessídia, com negligência. Eu posso, então, propor essa ação penal privada subsidiária da pública. Agora, o detalhe importante, né, de que, importantíssimo, porque o próprio MP pode rechaçar essa ação penal privada, essa minha queixa-crime substitutiva, pode repudiá-la, pode inclusive oferecer outra denúncia ou até aditá-la. Isso nós encontramos lá no artigo 29 do Código de Processo Penal, que a razão de ser disso daí, ela é muito óbvia. Por quê? Porque a ação continua sendo pública, o titular da ação penal continua sendo exclusivamente o MP. Um detalhe, né, que a gente não pode deixar passar despercebido aqui, os crimes contra a honra, nós sabemos que, via de regra, somente se procede mediante queixa do ofendido. Mas há uma exceção aí. Então, digamos que eu pratique um crime de injúria racial ou preconceituosa. Aquele crime de injúria racial ou preconceituosa previsto lá no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. De acordo com o artigo 100, parágrafo único, do artigo 145 do Código Penal, esse crime será de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Até 2009, esse crime era de ação penal privada, de injúria racial ou preconceituosa. Mas com o advento da Lei 12.033 de 2009, esse crime passou a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Nós encontramos lá na última parte do parágrafo único do artigo 145, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Um outro detalhe que nós encontramos no 145 é que o legislador diz, olha, somente se procede mediante queixa-crime nos crimes previstos neste capítulo. Qual capítulo? O capítulo dos crimes contra a honra, tá? Calúnia, difamação e injúria. Todavia, ele diz, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Ele está querendo dizer então o seguinte, ele está tratando aqui, na verdade está se referindo ao parágrafo 2º do artigo 140, da chamada injúria real. O que é injúria real? É aquela injúria praticada não só por palavras, mas com meios ultra aviltantes, né? Por demais aviltantes, eu jogo fezes, excremento na cara da pessoa, dou uma cusparada, urino em cima da pessoa, quer dizer, rasgo a roupa toda da pessoa no meio da rua. Quer dizer, isso daí é considerado uma injúria real. E caso haja violência, caso resulte violência corporal, lesão corporal, aí a ação não será privada, será pública, de acordo com o artigo 145 do Código Penal. Muitas das vezes, né, a gente associa a ação penal privada invariavelmente aos crimes contra a honra. Ah, não, os crimes contra a honra são só os crimes contra a honra que somente se procede mediante queixa-crime, somente se procede mediante ação penal privada. Não são, não. Existem dois crimes que eu vou passar para vocês que também se procede mediante queixa-crime. Mediante queixa-crime. Consequentemente, também de ação penal privada. E não é um crime contra a honra. Procurem lá no artigo 163 do Código Penal, o chamado crime de dano, né, o crime de dano simples e o parágrafo único, inciso 4, que trata do dano qualificado, cuja pena é maior, é de 6 meses a 3 anos de detenção. E lá no artigo 167 do Código Penal, ele diz que para o crime de dano simples e para o crime de dano qualificado,
aquele crime, então, do inciso 4, dano qualificado, que seja praticado por motivo egoístico ou que resulte prejuízo considerável para a vítima, para esses dois crimes aí, o crime de dano simples e o crime de dano qualificado, a ação penal a ser adotada será a ação penal privada. Então, procede-se mediante queixa. Então, vocês vão encontrar lá, ressalva, somente se procede mediante queixa. Ele está querendo dizer o quê? Que a ação penal ela é privada, ação penal privada. E no artigo 345 também, o exercício arbitrário das próprias razões, aquele crime de fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer, muito embora, uma pretensão legítima. Então eu sou credor de uma dívida, o cara assinou uma nota promissória e não está nem aí, está dizendo mesmo com a maior cara de pau que não vai me pagar e tchau e benção, acabou, não vou te pagar, não tenho como, devo, não nego, pago quando puder. Ah é? Então eu vou lá na casa dele, aponto um berro, uma pistola na cabeça dele e falo, vai me pagar até amanhã, senão eu vou te matar. Vejam, a pretensão é legítima, claro que é. Ele assinou uma dívida, uma confissão de dívida, só que eu deveria ter usado os meios ortodoxos, evidentemente. Eu deveria ter executado aquela nota promissória, né? aquela confissão de dívida, aquele título extrajudicial, né? Buscando, através dos meios legais e judiciais, satisfazer a minha pretensão. E não ir lá na casa do sujeito, apontar um berro, um ferro na cabeça do cara e cobrar aquela dívida. Vou incorrer, então, nas iras lá do artigo 345, chamado exercício arbitrário das próprias razões, e que também se procede mediante queixa-crime. Somente também se procede mediante queixa-crime. Também é um crime de ação penal privada. Vejam, não são somente os crimes contra a honra, mas também, então, o crime de dano simples, o crime de dano qualificado e o exercício arbitrário das próprias razões também se procedem mediante ação penal privada, mediante queixa. A queixa aqui é a queixa-crime. É a queixa-crime que inicia, deflagra, dá o pontapé inicial da ação penal privada, tal como lá na denúncia, que é oferecida pelo promotor. Através da denúncia, o promotor, então, o promotor oferecendo a denúncia, ele inicia a ação penal pública, seja incondicionada ou condicionada à representação do ofendido. E para finalizar, lembrando que o crime de lesão corporal leve, doloso, crime doloso de lesão corporal leve e crime de lesão corporal culposa somente se procede mediante representação do ofendido. Pô, Cadu, mas eu já procurei lá no artigo 129, lesão corporal, não encontrei nada, nenhuma especificação, nenhuma menção legislativa, né, especificando então a exigência dessa representação para o crime de lesão corporal leve e dolosa e para o crime de lesão corporal culposa. Vocês não vão encontrar isso no Código Penal. Isso está lá previsto, na verdade, no artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que diz lá: além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves, dolosa, é claro, e lesões corporais culposas. Tá? Então tomem cuidado na hora de estudar, na hora da prova, porque tanto o crime de lesão corporal leve e dolosa, quanto o crime de lesão corporal culposa, desde 95, passaram a ser de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. É isso aí, por hora é só. Depois eu volto aí novamente com outros vídeos. Saudações rubro-negras.